Sérgio, é inevitável começar por ti. Acabaste por ser o protagonista, ou um dos protagonistas desta semana, com esta decisão de te auto-excluires, acho que posso colocar a questão assim, das listas de deputados do Partido Socialista para as próximas legislativas. E eu vou começar com a pergunta mais básica que eu acho que está na cabeça de toda a gente, que é porquê? Boa noite, Anselmo. Boa noite, Maria, João. Dizes tu que eu fui o protagonista. Bem, eu fui o protagonista. Um dos protagonistas. Se fui protagonista foi contra a minha vontade, porque eu não gosto de ser protagonista neste tipo de situações. Eu tomei uma decisão difícil, de não integrar as listas do Partido Socialista, porque senti necessidade de me interrogar, e as listas que o Partido Socialista apresentou e que eu tive conhecimento na quarta-feira, as listas do meu círculo, Lisboa, e as listas dos demais círculos, obrigaram-me a enfrentar certas questões difíceis sobre o meu papel nesta grande orquestra, que é da política portuguesa e do Partido Socialista, e não encontrei, nesta fase da vida nacional, nesta fase da minha vida, não encontrei uma resposta que me parecesse satisfatória. E que questões difíceis eram essas? Questões que têm a ver com o posicionamento do Partido Socialista, as escolhas do Partido Socialista, as grandes opções do Partido Socialista, questões que são para mim angustiosas e que acabaram por vir ao de cima de forma, eu diria, quase insuportável, no momento em que o Partido Socialista decidiu organizar as suas listas de candidatos ao Parlamento. E isto... Tu dizes o posicionamento do Partido Socialista. Esta semana, à falta de melhor explicação, houve muita gente a tentar interpretar a tua decisão, colocando a hipótese de ter mais a ver com o teu posicionamento na lista do que propriamente com o posicionamento do Partido Socialista. Tem alguma coisa a ver a tua decisão com o facto de ires em número 4 na lista por Lisboa? Vamos lá ver. Eu tive uma conversa com o líder do partido na segunda-feira, na qual fui amavelmente convidado a integrar as listas do Partido Socialista e aceitei, como sempre aceitei. Eu desconhecia as listas, como eu disse, só passei a conhecê-las na quarta-feira, quando toda a gente teve também a oportunidade de conhecer as listas. Portanto, tu na segunda-feira não sabias que ias em quarto lugar da lista, nem quem eram os outros. Mas quer dizer, vamos lá ver, não vamos pôr ênfase nessa questão do quarto lugar, porque essa não é a questão central. A lista funcionou apenas como um detonador e um pretexto, que me obrigou a enfrentar certas realidades difíceis sobre o meu papel e o papel que me está reservado nesta fase da vida nacional e da vida do partido. E eu considerei, e digo isto, que sem ressentimentos, eu não tenho ressentimentos rigorosamente contra ninguém e não quero fazer observações que possam ser interpretadas como desagradáveis, não é mesmo essa a minha intenção. Para estar de bem comigo e havendo um tempo para ficar e um tempo para sair, que este era o tempo de sair. E, portanto, foi essa a minha decisão. Mas o que é que mudou de segunda-feira para quarta-feira? Entre o momento em que dizes que sim ao secretário-geral do Partido Socialista e quarta-feira, quando és confrontado com a lista? Mudou o reconhecimento de olhar para o meu partido, olhar para as escolhas do meu partido, olhar para a valoração das pessoas que o meu partido faz e considerar que tenho dificuldade em integrar nestas condições as listas do meu partido. Nomeadamente a forma como o teu partido te valoriza? Não quero, não é como o partido me valoriza, as listas, se as listas não tivessem importância nenhuma, eram ordenadas por ordem alfabética, as listas exprimem uma valoração política das pessoas. E nós todos temos que estar confortáveis com essa avaliação. E eu acho que, a partir do momento em que uma pessoa não se sente bem, deve sair. E deve sair sem dramas. E deve sair sem concentrar sobre si uma atenção excessiva. Acho que temos de fazer as coisas com humildade. Infelizmente, este episódio acabou por ter um impacto que, do meu ponto de vista, quer dizer, para a minha maneira de ser e de estar na política foi desproporcionado,
Mas a verdade é que o mais importante de tudo, isso aí peço muita desculpa, eu tenho que, como dizia o Dr. Mário Soares, a propósito da candidatura dos Geralianos, Mário Soares dizia que o Partido Socialista é a pior dos Geralianos e que ele uma manhã acorda e vai fazer a barba, vê-se ao espelho e diz: vou ter que olhar para esta cara até ao fim dos meus dias. E decidiu que não era possível. Decidiu que não era possível. Eu não sou uma pessoa de cálculos, não sou uma pessoa calculista. Eu sou uma pessoa mais visceral, não é? E, portanto, essas minhas também características pessoais, boas ou más, também devem contribuir para a compreensão do que é uma pessoa sentir que já não se sente confortável e que já não se sente que está ali, que aquele não é o seu lugar e que está a mais e que, porventura, mais do que desejada, é tolerada e, portanto, que, como eu te dizia, há um momento para ficar e há um momento para sair e pareceu-me que este era o momento para sair.